Sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, a mais uma oportunidade de você se aprofundar na liderança e na gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou compartilhar um pouco da minha experiência ao longo desses quase 20 anos gerenciando e liderando pessoas. E eu tenho aqui também nossa convidada, a gestora da LF Gestão, Dona Lília Dornelas. Obrigada, Cleiton. É um prazer estar aqui mais uma vez. Olha só, esse mês nós estamos com uma série especial sobre grandes líderes. Então nós falamos um pouco sobre o Sheik de Dubai, nós falamos um pouco sobre Elon Musk, eu peguei alguns pontos dele que se destacam e compartilhei aqui com vocês. Hoje eu quero falar com, na minha visão, o maior líder de todos, Jesus. E Jesus nos ensina muito sobre liderança, Jesus nos ensina muito sobre pessoas e eu não tenho como não colocar ele dentro dessa série como um dos principais líderes. E eu quero justamente compartilhar com vocês hoje sobre como delegar com sabedoria. Porque se a gente olhar a sabedoria e olhar para Jesus, você entende que a sabedoria, o quanto ele nos ensina aquilo que ele tem. E delegar talvez seja um dos maiores desafios que o líder tem, que alguns líderes carregam, porque até ele entender que ele é um líder e que líder precisa delegar é um processo, demora. Por que boa parte da liderança, boa parte dos empresários, dos empreendedores, dos líderes, eles têm dificuldade em delegar? Porque na realidade, eles passam muito tempo preso à operação. Eles não conseguem largar a operação, eles não conseguem sentar na sua cadeira e realmente exercer a liderança através da gestão, que é o que? Delegar para as pessoas. E Jesus nos ensina muito sobre isso. Por isso que o tema de hoje é como delegar com sabedoria. Cleiton, sabe que eu estava pensando ontem em uma passagem, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, e ele não distribui os pães e os peixes, mas ele pega, agradece e ele dá para as pessoas distribuírem, mais ou menos nessa linha que você quer trazer para a gente? Exatamente, porque ali os discípulos chegam até ele, falam que as pessoas estão com fome e que mesmo que ele dispersasse as pessoas, elas não teriam o que comer. Então ele vai, faz a multiplicação, ele devolve para os discípulos, ele devolve para as pessoas e pede para que seja distribuído, que seja repartido com as pessoas. Então ali, repare que ele faz o quê? Ele gerencia isso, ele delega. Sim. Entendeu? E é justamente observando algumas coisas que Jesus nos ensina que eu quero compartilhar com vocês. Antes de compartilhar com você o primeiro ponto, eu quero pedir que você deixe aqui a sua curtida nesse vídeo e se inscreva no canal. É importante que você se inscreva, é importante que você deixe a curtida, é importante que você comente o que você está achando das aulas do Liderança e Sabedoria. O quanto Liderança e Sabedoria tem te ajudado a se tornar um líder melhor, tem trazido insights, ajudado na sua carreira profissional. Então escreva nos comentários o quanto Liderança e Sabedoria te ajuda na sua caminhada. Olha só, primeiro ponto que eu quero trazer aqui é escolha a pessoa certa para a tarefa. Quando a gente fala sobre delegar com sabedoria, as pessoas elas confundem e elas acham que delegar é pegar aquilo que ela faz e entregar na mão das pessoas. Cleiton, mas é isso. Delegar é isso, é você pegar aquilo que você faz e você entregar na mão de alguém para que aquela pessoa faça. Não é só isso, vai além disso. É você entregar na mão da pessoa certa. E por que eu aprendo isso com Jesus? Porque eu trouxe esse ponto que eu enxergo que ele nos ensina sobre isso. Porque repare, quando Jesus começa a montar a sua equipe, ele começa um processo de treinamento. Neste processo de treinamento, ele vai delegando algumas tarefas. Então, como a Lilian trouxe muito bem aqui no início, na multiplicação, ele pede para que seja repartido, para que seja distribuído. Tem uma passagem que ele pede para que peguem o jumentinho que já estava amarrado esperando ele. Se você olhar, tem uma série de coisas que Jesus pede para as pessoas, que ele delega para as pessoas para que elas façam. Inclusive, alertando sobre algumas questões. Quando ele fala assim, olha, não conte a ninguém, ele está dando um comando para essa pessoa e como não é intuitivo do sim, a sua fama se espalha. É uma maneira, olha só, ele usou ali uma pessoa, ele fez um milagre, e aí ele dá um comando. Então, quando a gente fala de delegar, mas ele para cada pessoa, ele dá o comando certo. É mais ou menos isso.
Para cada tarefa, talvez você precise de uma pessoa. E às vezes você confunde onde você pega uma pessoa e entrega várias tarefas na mão dela. É como se você falasse assim, olha, você vai ser aqui o meu braço direito. E porque você vai ser o meu braço direito, tudo que eu faço você tem que fazer. Não, não é assim. Tanto é, olha aqui a sabedoria de Jesus. Exemplo, Lázaro não era discípulo de Jesus. Você nunca se questionou com relação a isso? Como Lázaro não se tornou discípulo? Por que Lázaro não era discípulo? Porque Lázaro era amigo. E um amigo que ele amava muito, inclusive. Olha que interessante. Um amigo que ele ama muito, ele não colocou como discípulo. Ele foi chamando pessoas de acordo com a personalidade, de acordo com o comportamento, de acordo com o coração. No caso, ele sabe, ele tem acesso ao coração, nós não temos. Então, o que você tem que observar quando você vai delegar uma tarefa? A capacidade da pessoa, o comportamento da pessoa, a habilidade que ela tem, de acordo com a necessidade da tarefa. Às vezes é uma tarefa simples que não exige muito. Então, fica mais fácil para você delegar para alguém. Uma tarefa mais complicada já vai exigir um nível intelectual, um nível de experiência, um nível de comportamento, um nível de silêncio. Tem tarefas que a pessoa precisa saber o poder do silêncio, porque ela não pode sair falando o que ela tem acesso. Então é importante que você entenda isso. Para cada tarefa que você vai delegar, exige um perfil de pessoa. Qual é o perfil ideal, Cleito? De acordo com a necessidade da tarefa. Uma tarefa simples, você vai ter mais opções para delegar, mais pessoas como opções. Tarefas mais complexas, você vai precisar estudar realmente a pessoa, se ela tem a capacidade de fazer aquilo. Se você trouxer isso, você vai delegar com sabedoria. Cleiton, você falando, eu me lembrei quando Jesus chama os discípulos e pedem para que de 2 em 2 eles possam ir visitando as cidades, né? Que é uma tarefa que todos puderam fazer, mas existiram tarefas que ele falou, Pedro, vai e faz. Como que eu consigo fazer essa leitura com as pessoas que estão ao meu redor? Porque ele fazia a leitura dos discípulos. Então, no caso, quando ele chega para Pedro e fala, vai e faz, como você trouxe, é porque, na realidade, ele sabia que Pedro conseguia fazer aquela tarefa. Cleito, por que ele pede para eles irem de 2 em 2? Porque, aí eu acredito, que se essa pessoa fosse sozinha, talvez ela não faria. Ela poderia ficar com medo, ela poderia se sentir insegura. Quando ele manda 2, é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer uma tarefa com outra pessoa te ajudando do que fazer sozinho. É verdade. Principalmente algo que você nunca fez. Sim. Então, repare que para delegar, tinha situações que ele mandava ali mais pessoas ou menos pessoas, de acordo com o quê? De acordo com a tarefa. De acordo com o que a tarefa exigia, mas também o quanto aquela pessoa estava preparada. Então, é importante você entender isso aqui. Porque pode ser que você esteja errando aí. Por que você se estressa com as pessoas? Por que elas não entregam o que você pede? Porque você está colocando a pessoa errada na tarefa errada. Talvez você esteja exigindo demais de algumas pessoas. E, olha só, uma coisa importante para você entender na liderança é que delegar é um desafio para muita gente. Se isso é um desafio, isso quer dizer o seguinte, se você não for assertivo quando você começa a delegar, existe uma grande chance de você voltar a fazer aquilo e não delegar mais. Então, esse ponto é importante você entender. Já que é um desafio, eu não posso errar. Porque se eu pedir algo para alguém e essa pessoa ela não fizer o que eu pedi, quer dizer o seguinte, essa pessoa eu posso ficar chateado e pegar aquilo de volta e eu mesmo volto a fazer. E outra, quando você delega uma tarefa, dependendo da tarefa, você tem que explicar para a pessoa. Explica para a pessoa a importância daquilo, explica para a pessoa como ela tem que fazer aquilo, explica o que você realmente gostaria que ela fizesse. Pergunte a ela o que você entendeu, não é só se você entendeu, é o que você entendeu, para que ela possa te trazer o que ela entendeu e aí, de acordo com o que ela entendeu, você possa corrigir e direcionar. Se você delegou e a pessoa não fez o que você pediu, o erro está em você, não está na pessoa. Você não conseguiu comunicar com essa pessoa. Por isso que ela não entregou a tarefa como realmente você havia pedido. E Jesus era um excelente comunicador, né? Com certeza, porque ele sabia como acessar as pessoas. Repare que Jesus, quando a gente fala de comunicação, ele sabia extrair a resposta da pessoa. Jesus colocava a pessoa para pensar. Sim. Ele colocava a pessoa para refletir. Repare, todas as vezes que alguém chegava para Jesus e pedia para que ele fizesse um milagre, uma das perguntas que Jesus fazia era, você crê? E nesse momento a pessoa tinha que refletir. Então, ele como líder nos ensina muito.
Porque olha a importância de você colocar as pessoas para refletirem e com base na reflexão vem a responsabilidade. Ela acredita que sim, igual no caso aqui que a gente trouxe, porque a pessoa fala assim, eu creio. Aí ele fala, ó, sua fé te curou, a sua fé te salvou. A sua fé, então quer dizer, a pessoa tem fé, ela consegue refletir e descobrir isso. Por isso que é importante você, de maneira estratégica, muitas vezes, quais são as perguntas que você tem que fazer? Qual é o direcionamento que você tem que dar? Quem é a pessoa para cada tarefa que você precisa delegar? Isso aqui é importante você entender. Outra coisa que eu anotei aqui é forneça os recursos e direcione. Quando você vai delegar, você precisa fornecer os recursos e direcionar essas pessoas. Olha só, eu não falei entregue os recursos necessários, eu falei forneça os recursos. Quais são os recursos que você tem? São esses, forneça para a pessoa. Direcione e ensine para ela como ela vai usar. Lembre-se que não é porque você faz que aquela pessoa vai fazer igual. Então isso aqui é importante. Então olha só, quando a gente fala sobre recursos, tá, Cleiton? Que recurso que Jesus proporcionava? Quando ele manda Pedro jogar a rede novamente, pode ver, ó. Mas a rede já era dele, tudo bem, mas ele direciona o que era para ser feito. Pegue a rede e jogue do lado direito. Pegue a rede e faça isso. Então ali ele está direcionando o que é para ser feito. Ele poderia ele mesmo ir lá jogar? Poderia. Não, ele direcionou. Quando ele manda Pedro pegar a moeda na boca do peixe, ó, forneceu o recurso, o quê? Era o peixe, a moeda estava onde? Dentro da boca. É mais ou menos isso. Cleito, não, para mim não faz sentido, porque eu não tenho como materializar uma ferramenta, não é isso não. Tem tarefas que você vai delegar, que exemplo, você não precisa de muitos recursos pela habilidade que você tem, mas a pessoa que vai começar a fazer aquilo, ela precisa. É só isso que eu preciso que você entenda. Então, um recurso mínimo, ela precisa. Um direcionamento, ela precisa. Então, quando você fala para a pessoa, olha, você, a partir de agora você vai fazer este relatório para mim. Peraí, ela pega as informações onde? Qual é a base de dados? Se você não fornecer a base de dados, como que ela vai fazer um relatório? Se ela não tiver acesso a um sistema, como ela vai fazer um relatório? Se ela não tiver acesso, como que ela vai organizar, vai entregar aquilo que você pediu? E outra coisa, não é só liberar o acesso, é direcionar em como usar esse acesso, como extrair as informações. Então você precisa, além de fornecer os recursos, que sejam recursos mínimos, mas o principal é o direcionamento. Como essa pessoa vai fazer isso? Então é importante você refletir sobre isso aqui. Cleiton, você falando, eu tô aqui pensando, Jesus ele direcionava muito bem, mas às vezes eu tenho a sensação de que ele falava pouco. E às vezes a gente como líder, a gente quer falar muito. Você acha que é nessa hora que a gente se perde? Não é que ele falava pouco, ele sabia se comunicar. Por não sabermos nos comunicar, a gente precisa ficar explicando. Mas explicando não é nem para a pessoa, é para a gente mesmo. Gente. Porque você nunca investiu na comunicação, nunca se preocupou em como se comunicar bem, você acaba tendo que repetir palavras para aqui dentro você ter certeza que, olha, eu instruí da maneira correta, mas só que a sua comunicação ela é ruim. Então por que Jesus falava pouco, mas era profundo, trazer reflexão? Você vai falar assim, não, Cleiton, mas era porque o Espírito Santo fazia a pessoa refletir. Não vamos trazer na questão espiritual. Vamos pegar que a comunicação dele era muito boa. Então, o pouco que ele falava era o suficiente para trazer uma reflexão profunda. O pouco que ele falava era suficiente para a pessoa entender, porque ele falava de maneira muito prática e muito direta. Sim. Em algumas situações, porque olha só, quando Jesus fala assim, ó, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. É algo bem simples, didático, prático, tá bom, quem não tiver pecado, pega a pedra e taca na mulher adúltera. As pessoas, peraí, eu não posso tacar. Então ali ele traz uma reflexão profunda. Quando ele cura um paralítico, que ele chega e fala o seguinte, pegue sua maca e vá. Ele deu um comando simples, pegue sua maca e vá. Que ali você tem vários entendimentos do porquê ele falou isso. Mas era isso, ele sabia se comunicar. E muitas vezes nós não sabemos nos comunicar, e por isso que as pessoas não fazem o que realmente precisa. Por isso que eu não gosto de direcionar. Por isso que eu não direciono da maneira correta, porque eu quero o quê? Muito? A praticidade. Eu quero fazer aquilo muito rápido, muito prático. Entendeu? Eu não quero ficar ali na minha cabeça perdendo tempo com aquela pessoa.
Só que você perde muito mais tempo sem você perceber, porque uma vez que você direciona da maneira errada e você não se comunica como deveria, essa pessoa não vai entregar o que você pediu. E você vai ter um retrabalho depois. Então você pode achar que é perda de tempo ficar 10, 15, 20, 30 minutos explicando para a pessoa e não percebe que você fica 2, 3 horas tendo que refazer a tarefa porque a pessoa não fez da maneira correta. Então é importante que você entenda isso. Outra coisa importante, dê autonomia. Porque olha só, não adianta você delegar se a pessoa não tem autonomia. Não adianta você delegar se a pessoa não consegue fazer nada sem voltar até você e pedir autorização. Cleito, mas se eu der autonomia, essa pessoa ela vai errar. Sim, ela vai errar, você vai lá, corrige, redireciona ela e dá autonomia novamente. Então, isso aqui é importante, porque esse talvez seja um dos erros que você mais comete. Você fala para as pessoas assim, olha, faz isso aqui para mim. Mas você fala assim, ó, mas traz aqui para eu dar uma olhada. E na sua cabeça, assim, não, Cleito, é porque eu já vou corrigindo na hora. Não é, você não está dando autonomia. Essa pessoa ela fica insegura de fazer aquilo que você pediu e ela acaba a todo momento vindo até você. A todo momento ela vem perguntar algo para você, a todo momento ela vem validar. Deixa eu te explicar uma coisa, te ensinar algo sobre validar. Se eu chego para a Lilian e falo assim, Lilian, arruma esse celular para mim, e ela chega para mim e fala assim, o que você acha, ficou bom? Quando eu respondo assim, olha, ficou bom, de quem que é a responsabilidade? É minha, porque eu validei. Então, eu entendo que no início você precise validar para essa pessoa ter segurança. Mas chega uma hora que eu falo, Lilian, você não precisa ficar me trazendo o celular. Eu já te instruí como você deve fazer. Eu confio em você, tanto é que eu deleguei, coloquei na sua mão. Porque se toda hora você tiver que trazer para mim algo que você está fazendo e eu preciso validar, então, peraí, eu não deleguei. Você não tem responsabilidade, porque cada vez que você valida algo para um funcionário, a responsabilidade é sua. Se der errado, você vai ouvir a seguinte frase, mas você validou. Mas você falou que estava bom. Então é importante você entender isso aqui. Porque às vezes você está delegando, mas você não está dando autonomia. E a autonomia é, qualquer coisa fala comigo. Ou deixa eu ver antes de você entregar. Deixa eu validar antes de você despachar. Você não está delegando, porque a pessoa não tem autonomia. Então é importante que você reflita sobre isso. E aí, Cleito, quando você fala de dar autonomia, você também está transferindo um pouco mais de responsabilidade para outra pessoa e fazendo ela crescer. As pessoas precisam assumir a responsabilidade. Deixa eu te ensinar algo bem importante sobre isso aqui. Na gestão emocional, nos pilares da inteligência emocional, um dos pilares é a autorresponsabilidade. Nós não somos criados, isso não é uma regra. Uma parte das pessoas sim, mas a maioria não, para ter responsabilidade. Você pode ver, no seu dia a dia, você encontra poucas pessoas que realmente assumem responsabilidade. Boa parte das pessoas se escondem atrás de desculpas, se escondem atrás de histórias. Poucas pessoas, quando ela comete um erro, ela chega e fala assim, olha, eu errei, fui eu que errei e eu vou pagar o preço pelo erro que eu cometi. A maioria começa a justificar, começa a dar desculpas. Então, por isso que delegar é transferir a responsabilidade para a pessoa, a partir do momento que ela entendeu o que ela tem que fazer, ela tem que assumir a responsabilidade. Mas a responsabilidade também ela precisa vir de uma maneira correta, você precisa explicar a importância daquilo que ela está fazendo. Então repare, quando Jesus chega para os discípulos e dá o comando principal, que é ir de pregar o evangelho a todos, ali eles já tinham sido treinados, eles entenderam a importância do que realmente precisava ser feito. E Jesus dá essa autonomia. Olha, em meu nome vocês vão curar pessoas, em meu nome vocês vão fazer uma série de coisas. Então é isso, Jesus dá autonomia para eles. Então isso aqui é importante, e ali eles precisam assumir a responsabilidade. Imagine se eles ficassem a todo momento, então peraí, como é que expulsa o demônio aqui, é isso, é aquilo, tal. Não. Depois que eles entenderam a importância do que eles iriam fazer, a responsabilidade que eles tinham, eles não abriram mão de colocar em prática aquilo que eles foram treinados, aquilo que foi delegado na mão deles. E até hoje isso é feito. Olha que interessante. A comunicação de Jesus foi tão assertiva que até hoje você tem pessoas, líderes, que sim, compartilham, pregam, ensinam sobre o Evangelho.
ensinam sobre a sabedoria, ensinam sobre princípios, ensinam sobre a palavra, ensinam sobre a Bíblia. Então é importante você entender isso. Você precisa dar autonomia e a pessoa precisa assumir a responsabilidade. E ela só consegue assumir a responsabilidade quando ela entende que somente ela é responsável por aquilo. Enquanto ela tem que compartilhar com você, ela não se sente responsável. Leite, quero fazer uma última pergunta. Olhando para Jesus, ele tinha João, que era amável, doce, todo mundo gostava dele, e a gente tinha Pedro, que era mais impulsivo, né, era mais sanguíneo. Como que no nosso papel de líder a gente aprende a lidar com perfis diferentes sem estar diminuindo a qualidade, aquilo que cada um pode entregar? Primeiro, quem dizia que João era o discípulo amado? Os outros, né? Não, Não? não. Quem? O próprio João. Isso é verdade, ele que escreveu, né? Era ele que escreveu. Ele que escreveu, o discípulo amado. Não eram os outros que falavam que ele era o mais amado, que Jesus gostava mais. Ele se autodenominava o mais amado. Por que você acha? Porque era assim que ele se enxergava, era assim que ele via. Então, como ele escreveu, ele falava o discípulo amado. Ele estava se referindo a ele. Pedro era mais sanguíneo, Pedro dava mais trabalho, Pedro era mais espontâneo. Talvez Pedro era o mais, como é que eu vou te falar, transparente. Então, se algo incomodava, ele falava. Ele era impulsivo, sim. Mas e o coração que ele tinha? Então é isso, você observar as pessoas e entender que cada uma tem sua qualidade, cada pessoa tem a sua virtude, cada pessoa tem a sua habilidade, cada pessoa tem algo que precisa ser trabalhado. Porque eu posso falar, olha, Pedro tinha que ser mais calmo. E eu posso falar também, João tinha que tratar as emoções dele, porque ele era carente. Porque uma pessoa que se autodenomina o mais amado, olha o nível de carência que ela carregava. Quantos conflitos internos você acredita que existiam entre os discípulos nessa questão de necessidade de aceitação, que é algo emocional que desde essa época já existia? Então é isso, mas nem por isso, mesmo os dois tendo algo a ser trabalhado, não anulou a habilidade e a qualidade que eles tinham. Então é importante você entender isso, assim como o apóstolo Paulo, que não caminhou com Jesus, não fez parte ali do grupo no sentido do treinamento e desenvolvimento, mas só o fato dele ter tido um encontro, e aquele encontro ter sido impactante na vida dele, fez com que ele fizesse muita coisa, mais além do que discípulos que caminharam com Jesus. Então é importante você entender isso, porque aquilo que você faz, você como líder, qual é a autoridade que você carrega? Qual é a autoridade que você construiu ao longo do tempo? Qual é a autoridade que você tem a ponto de você, em determinados ambientes, delegar algo para alguém e mesmo essa pessoa não estando com você, não fazendo parte da sua rotina, pela autoridade que você carrega, ela vai lá e faz aquilo e faz muito bem feito. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Não foi treinado, não caminhou com Jesus como os discípulos, mas uma experiência, um encontro que ele tem com Jesus, Jesus dá um comando para ele e olha a excelência na qual ele fez aquilo que foi pedido a ele. Então é importante você entender isso, porque quando você entende, você se preocupa mais com a sua postura, você se preocupa mais com aquilo que você vai fazer e você faz isso com mais excelência. Então eu queria que você, nessa aula, refletisse, eu estou delegando com sabedoria? Ou eu estou delegando e logo em seguida eu já vou lá fazer isso? Eu estou fazendo da maneira correta ou eu estou apenas fazendo e logo depois eu já coloco a mão? Eu não deixo a pessoa concluir. Então, quando você entende isso, fica mais fácil. Quando você entende isso, você se permite. Quando você entende isso, você delega. E por que você precisa delegar? Para você ter mais tempo, para o seu dia ser mais tranquilo, para você poder sentar na sua cadeira e fazer o que só você pode fazer, como líder, como dono de uma empresa. Mas enquanto você estiver saindo da sua cadeira e fazendo o que você não deveria mais estar fazendo, seu dia vai ser puxado, você chega em casa cansado, você não é produtivo, você não direciona as pessoas como deveria e os resultados não são os que você gostaria. Por isso que é tão importante delegar. Quero também te fazer um pedido. Aliás, eu quero te fazer um convite. Você que chegou até essa parte aqui do vídeo. Imersão Evolution. Então, olha só. Se você assiste o meu conteúdo, se você acompanha o Liderança e Sabedoria, porque olha só, no Liderança e Sabedoria, você que chegou aqui, você é uma pessoa que, de todas, a principal você precisa estar. Por quê?
Não são todos que acompanham Liderança e Sabedoria. Eu tenho boa parte da minha audiência no Conectando e no Mentorcast. Então, se você está aqui no Liderança, eu sei que você também acompanha o Conectando e o Mentorcast, mas a Imersão Evolution vai potencializar muita coisa na sua vida. Vai acelerar muita coisa na sua vida. Cleiton, por quê? Porque lá a gente trabalha o pilar da gestão emocional, gestão de pessoas e gestão estratégica. Não é gestão de pessoas somente para líderes, é como se relacionar com as pessoas, é como lidar com as pessoas. É o que realmente eu preciso fazer com as pessoas. E aí, lá vai potencializar, vai clarear mais isso para você. Você vai ter mais clareza sobre isso. Você vai entender qual é a fase que você está e o que precisa ser feito para você alcançar o próximo nível. É um divisor de águas, é mentalidade. Lá você vai, de maneira mais aprofundada, entender sobre a sua história, descobrir a mentalidade que você carrega, entender o nível da sua gestão emocional. Pode ser que você ainda seja uma criança e você não percebeu. Entender como se comportar em ambientes relevantes, como se comportar diante de pessoas importantes. De maneira estratégica, o que você precisa fazer para se comunicar da maneira correta. Quais são os tipos de comunicação? Olha só quanto conteúdo você vai aprender lá. Você vai ter uma aula sobre propósito. Talvez você não tenha clareza sobre o seu propósito. Por isso que você precisa estar na imersão. Imersão Evolution é um ambiente de um grupo seleto de pessoas. Por isso que é feita uma pré-análise. Se você for aprovado, você vai para o especialista e lá ele vai te passar os valores para você poder fazer a inscrição. É um ambiente de um grupo seleto, mais elevado. Então, na descrição tem um link que você vai clicar e preencher. Eu te aconselho a fazer parte da imersão. Você que está ouvindo eu falar isso, escutando eu falar isso, eu te aconselho a fazer parte. Outra coisa importante é você compartilhar esse link. Envie esse link para os líderes que você conhece, mas principalmente para as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento e um coração ensinável. Você nunca sabe de que maneira você vai estar ajudando essa pessoa. Queria agradecer novamente, Lilian, obrigado pela sua presença. Cleiton. Foi bem pertinente o que você trouxe hoje, os pontos que você trouxe contribuíram bastante, eu tenho certeza que as pessoas gostaram muito. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.